Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um LatoCast. Nós estamos aqui hoje, eu, professora Lívia Sá, meu amigo André Rocha e a nossa querida Bianca Jacob. Oi, boa tarde. Olá, querida, seja bem-vindo ao Boa LatoCast. tarde, professora, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá ótimo. Galera, nosso tema de hoje são os superatletas. Vamos conversar um pouco a respeito das características. Será que há algo de comum em todo superatleta? Será que há algo de diferente entre eles e que essas características se somam e geram aí um superatleta? Vamos lá? E aí, André? Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos começando aí mais um LatoCast aqui, com a presença da professora Bianca, nossa professora de Educação Física do nosso colégio, que topou prontamente fazer o programa conosco hoje, comigo, com a minha companheira aqui de podcast, a Lívia Sá, né? E estamos muito felizes com a presença da senhora para falar dessas personalidades esportivas e também fazer um link com a vida dos nossos estudantes, a vida acadêmica deles, né? Afinal de contas, a gente vai falar de três grandes personalidades de esportes totalmente distintos, né? O primeiro é a figura do Lionel Messi, uma figura mundial, né? Um argentino que surgiu ali na cidade de Rosário, né? Que surge ali nas categorias de base do New Old Boys e depois, é claro, se torna um grande monstro, né? Ali do Barcelona, falaremos dele. Também a figura do nosso querido LeBron James, que é da cidade de Cleveland, né, um filho da cidade, daquela cidade na qual ele realiza um sonho de transformar aquela franquia em supercampeã no ano de 2016, né? Quem pôde perceber, e vamos falar um pouquinho também de uma pessoa que não passou pela questão da universidade, né, professor? A gente vai falar um pouquinho que ele é uma escolha de primeiro draft, né? Primeira escolha. E também falaremos de uma figura não tanto conhecida assim, no sentido de ser um esporte muito popular no Brasil, apesar de a gente ter tido grandes tenistas no Brasil, como Jaime Uncins, como Luiz Matar, como Gustavo Kirten e agora a Bia Haddad, e falaremos então da figura de Novak Djokovic, que é considerado aí dentre as grandes lendas do esporte desse tênis, e a professora vai poder compartilhar um pouco mais sobre isso, né? Aquele que é chamado de o Big Three, né? O Big Three, para quem não sabe, é aquele conjunto de pessoas formadas ali por Roger Federer, Rafael Nadal e a figura do Novak. Até se inclui ali um quarto, que é o Andy Murray, que é lá da Grã-Bretanha, né? Colocando aí um quarteto, mas geralmente aí é o trio mesmo que a gente sempre fala, né? Então, professora, você nos engrandece muito, e eu já começando aqui com uma pergunta aí para a senhora, logo de cara, né? O que a gente pode pensar assim, olhando para essas três figuras, né? Lionel Messi, LeBron James e Novak Djokovic. O que torna, aproveitando a nossa enquete do nosso podcast, o que torna esse atleta um superatleta? Então, quero primeiramente agradecer o convite. Fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês, participando desse projeto. E o que torna esses caras assim uns superatletas? Eles são pessoas envolvidas com o esporte desde a infância. O esporte está presente neles desde a infância. É algo que vai sendo construído com o decorrer da vida. Você gera ali, através do esporte, engajamento na sua vida, amor. Você cria amor por aquilo que você faz. Você tem ali, citou o LeBron James, e ele começou com a mãe dele dando uma bola. Ela trabalhava muito e não tinha muita possibilidade de estar ali dando atenção para o filho. Comprou uma bola de basquete, e ele ocupava muito tempo dele com aquela bola de basquete. Acabou que aquele momento dele ali, que para a mãe seria um momento de Uma distração. uma distração, né, ocupando ali um tempo para o filho, tornou-se algo que ele foi se engrandecendo, se apaixonando e sendo um dos melhores profissionais, atleta, né, do basquete. Você vê também ali do Messi, que ele começou na infância também, teve suas dificuldades, foi persistente, teve a dificuldade dele em relação a hormônios com o tamanho dele, que ele não conseguia atingir o tamanho correto, e tinha essa dificuldade dele, mas ele foi persistente em querer conseguir e almejar através do que ele gostava. É vencer os estigmas sociais, né? Exatamente. Alguns preconceitos são pré-estabelecidos, a gente sabe, na questão dos atletas.
altura, determinado peso, determinada habilidade. A gente sabe que muitas vezes a questão da persistência, né, você se encontrar de fato com o esporte, faz você suprir, vencer esses obstáculos, né? E Bianca, mas conta aqui pra gente, como foi esse teu encontro com a educação física? Foi de forma apaixonada, assim também como você narrou aí dos atletas, ou já foi uma forma mais inusitada? Como é que foi? Então, eu, como os atletas, né, também fiz os meus esportes aí na infância, participei de karatê, fiz balé também, mas não foi algo assim que eu esperava vivenciar para a vida, que eu Certo. fosse levar para a minha profissão. Mas um determinado tempo da minha vida me apaixonei pela musculação, queria muito trabalhar como personal trainer, então eu entrei na faculdade, comecei ali, fiz bacharel, fiz licenciatura, só que acabei me encontrando realmente na licenciatura. Eu gosto muito de ser professora, é minha paixão. Ser professora de sala de aula, de Entendi. quadra, né? Vamos dizer assim. Essa vivência do esporte no dia a dia, né? Na formação da Da criança, né? criança, eu amo ver o desenvolvimento motor da criança. Para mim é fascinante poder proporcionar para a criança ela conseguir se desenvolver. Eu consegui perceber, eu dou aula desde o maternal. Eu tenho alunos hoje que eu peguei no maternal e eles estão na 5ª série. E ver o quanto o meu aluno se desenvolveu, o quanto que ele progrediu, aquele aluno que não conseguia andar direito, que Sim. tropeçava ao andar, e que ele Uhum. foi se desenvolvendo com o tempo. É Muito legal. muito Professora, e em satisfatório. cima dessa questão aí que é interessante que a senhora colocou, nessa pergunta que a Lívia traz, né, e a história que a senhora resgatou para chegar nessa questão apaixonante da educação física, a gente sabe que cada um de nós temos uma história, né? E a senhora está contando um pouco da história da senhora, que a senhora foi vendo isto. Dessas personalidades esportivas também, a gente olhando para eles, eles também têm uma história, certo? Uma história de superação. Por exemplo, o Messi vem de um contexto de uma Argentina que estava virando as páginas, né, saindo de uma ditadura militar quando ele nasce justamente em 1986. É. E até emblemático, um ano que justamente nasce um ídolo que tiraria a Argentina do jejum de títulos, né? 86 é um ano que a Argentina ganha o bicampeonato mundial. E depois também temos a figura do LeBron, uma situação sócio, é, podemos dizer assim, de condição social Social. realmente econômica muito baixa, da linha da pobreza nos Estados Unidos, e Novak Djokovic, que vem como alguém que sai dos escombros da guerra. A gente sabe que a Sérvia ela é uma dissidência da antiga Croácia, Montenegro, Impactos, e o né? que isso acaba impactando na vida nossa, desses atletas, de modo geral, da senhora também na história de vida? É superação, né? Uhum. Porque tem até uma parte da história da vida do Messi, quando ele vai para Barcelona, que ele pensa em desistir, porque ele teve que vivenciar ali longe da família dele. Que quando o Barcelona aceitou, ele só viajou ele e o pai. Então, ficar distante dos amigos, ficar distante da família foi muito difícil. Então, superação, resistência, resiliência. O esporte traz muito disso, traz de você se superar, de você tirar de lá do seu fundo o seu melhor, do que você quer, pelo prazer do esporte, da paixão. Esporte é isso, é paixão. Você realmente faz ali acontecer ao seu redor através de superação, de persistência, de resiliência. Ah, que Eu legal. assisti uma entrevista dele que ele fala assim, que todos os dias ele é o Messi, né? Que não Uhum. tem o Messi pai, o Messi atleta, o Messi amigo, ele é o Messi. E ele demorou um pouco a entender isso, porque há muita cobrança em cima dos atletas de alto rendimento, né? De que eles tenham toda essa disciplina, essa constância, né? A persistência que vai gerar, que vai conduzir a esse sucesso, né? Que não tem como um super atleta, né? Um ícone, né? Do esporte, trilhar um caminho diferente desse, né, André? Porque Não, assim, a exatamente. gente entende que, e obviamente aqui precisa ser dito que é a profissão deles. Então, para você viver esse todo, é necessário que você abdique de muitas coisas, não é verdade? Para Sim. que esse sucesso lá na frente você consiga aí alcançar, né? Assim, o que a senhora acha que essa geração de hoje precisa entender
caso queira, né, seguir a profissão atleta? Né? Por que eles têm que abdicar? Então, quando você quer virar, né, um atleta de alto rendimento, você precisa de muito foco. Ser focado, ter muita disciplina, de você estar ali vivendo a mesma rotina todos os dias, de abdicar de família, de prazeres, para você conseguir alcançar o seu objetivo. Você ter ali noção de que você precisa trabalhar o seu lado emocional, tem que estar ali com acompanhamento profissional, para você ser forte em lidar com tudo, como a senhora falou, a pressão do mundo externo, né? O Novak, ele sofreu muito com isso, porque ele não era visto como uma das, como a gente pode falar, uma das preferências, um dos favoritos. Ele não era um dos favoritos. Ele é um patinho feio no mundo do Exatamente. tênis masculino. Isso, exatamente. E ele foi ali através de muita persistência, se colocando no lugar, ficou de 2008 até 2011 ali, não Tentando, jogando, né? mas tentando, Exatamente. muitos anos. Até ele conseguir se igualar, vencer e vencer mais vezes. Ele venceu o Nadal 2 vezes. Passou dele 2 vezes e ninguém acreditava que ele ia Exatamente. conseguir isso. A pressão externa, a pressão da Federação do Tênis até não acreditava nele. Não tinha essa fé que ele poderia alcançar. Mas com muito foco, determinação, um emocional ali Bem muito trabalhado, forte, né? bem trabalhado, você consegue ali alcançar os seus objetivos. Com certeza, para um aluno que ele quer ali ser um super atleta, ele precisa de muito foco e persistência. E isso é interessante que a senhora coloca, né? Porque muitas das vezes o aluno, às vezes ele faz tipo uma comparação, né? Ele olha aquele aluno que ele já tem aquela facilidade, né, Lívia? Sim. Aquele aluno que Talento. já é um o 10. talento, É o aluno que você já olha nele assim, não, esse aluno é aquele aluno que nós já sabemos. Mas às vezes você olha aquele aluno que ele quer chegar ali, né? E de repente ele também passou por esse processo. E às vezes também tem esse aluno que ele não consegue enxergar muito nisso, ele fica muito na baixa estima. Ele pode realmente se mirar num exemplo como esse para poder se superar, porque às vezes ele também se vê como um patinho feio na sala de aula, né? Diante de alguns colegas que são extraordinariamente talentosos, né? Porque a gente sabe que tem aqueles que são acima da média, Habilidosos, né, André? habilidosos. Você vê um menino jogando bola, você vê que ele tem um diferencial. Né? Eu acredito que você, como profissional dessa área, consiga enxergar ali. Pode até ser que ele não siga aquele caminho como profissional. Né? Ele tem aquela habilidade, mas acaba não desenvolvendo para um lado profissional. Isso. Mas nós, quanto profissionais, conseguimos perceber uma habilidade diferente. Parece assim, entre uma habilidade e um dom. Um negócio assim incrível, né? Mas a gente sabe que nem todo mundo vem dotado desse dom, dessa habilidade, mas existe também o querer. Aquele querer que move, aquele querer que faz você se esforçar e manter a constância. Né? Existe a decisão, eu quero ser um superatleta, eu quero trabalhar com isso. Mas depois disso, existe uma disciplina que precisa de uma constância. Então, assim, há essa possibilidade, mesmo eu entendendo que eu tenho algumas restrições, vamos dizer assim, quanto à habilidade, eu consigo desenvolver isso para me tornar um superatleta? Com certeza. A habilidade ela é totalmente desenvolvida. O mais importante de tudo não é ter habilidade, é de ser esforçado. Quando você se esforça, você consegue. Você passa aí tempos e tempos treinando. Um superatleta, o treino dele é repetitivo. Exato. É todo dia fazendo não os mesmos Ajustando, exercícios, né? Mas você vai ali trabalhando no que você tem a melhorar. Nos seus pontos fracos, você vai se esforçando mais. No que você é bom, você já sabe que você tem aquela habilidade para isso. Mas a gente vai ali dar um olhar diferenciado ao seu ponto fraco. Eu não tenho uma boa habilidade em relação a drible, exemplo. Então, Sim. eu vou trabalhar em cima disso. Eu vou ali fazer várias variáveis técnicas em que eu possa desenvolver essa habilidade. Então, o esforço é tudo para quem quer ser um superatleta. Eu acho que o grande exemplo disso é um superatleta também, embora ele não esteja aqui, mas a gente pode colocar ele na nossa conversa, é o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Porque se a gente comparar ele com o Messi é um talento natural, né? Mas o Cristiano Ronaldo é um cara que se propôs a ser uma máquina Fruto do de treino. esforço, né? Fruto do O esforço, tudo para ele é Exatamente. muito... E ele é considerado o atleta mais conhecido mundialmente. É o Cristiano Ronaldo.
Ele é, para todos, ele é o super atleta, né? Gente, eu não consigo esquecer aquela fala dele, eu sou o melhor. Assim, Né? Quando ele Achar que fala. ele é o melhor, quem vai acreditar nisso? Exatamente. exato, Ele precisa acreditar que ele faz o melhor. Não, e ele não só acredita como ele constrói esse Exatamente. melhor dele. Eu acho isso fantástico, né? Algumas entrevistas também, vocês vão perceber aqui que eu gosto mais do Messi, né? Tô puxando mais pro Messi aqui, tá, gente? Depois vocês falem sobre os outros. Muito bem. Então, olha só. Uma palavra que eu observei, que eu observo, na verdade, todas as vezes que o Messi vai ser entrevistado, é a palavra rotina. Uhum. Ele fala muito da palavra rotina. E ele diz que ele já passa isso para os filhos dele, que ele não sabe se os filhos serão atletas, mas ele entende que a rotina é que gera o sucesso. Quando ele fala, eu entendo essa rotina muito como constância, que é o que você acabou de falar, né? Ele também fala muito que o sucesso é treinável, né? Então, que ele foi observando no decorrer da carreira dele o que precisava ser ajustado. E não só ele, como o próprio Cristiano Ronaldo, mencionado aqui pelo André, também faz muito isso, né? Trabalhar, melhorar, deixar melhor ainda o que já está bom e sanar ali as dificuldades, os pontos fracos, né? Mas uma coisa que ele fazia muito, que ele diz também, que ele observava os padrões dos outros, né? Para que ele pudesse fugir um pouco daquilo e se distanciar e se destacar, né? A gente sabe que no nosso país o futebol ele é muito Dominante, importante como cultura, como resgate social, né? Então, assim, na tua opinião, há essa possibilidade do resgate social na questão esportiva? Com certeza. Eu acho que. Acho não, tenho certeza que o esporte traz isso. A questão da socialização e da questão da. Deixa eu encontrar aqui uma melhor palavra para falar. De como que você consegue enxergar. Falando dos superatletas, do LeBron James. Ele traz isso muito do resgate social. Isso. Ele tem aí os projetos dele, sim. né? Que ele, junto com a mãe dele, de ajudar pessoas, porque ele sabe de onde ele veio. E nada melhor que a vivência, né? Exatamente. O Se que você- ele construiu e o do que ele consegue ainda fazer pelos outros. Isso é muito bom do esporte. É. O esporte tem vários projetos que ele consegue resgatar pessoas de situações difíceis. Gerando oportunidades. Exatamente. Nós tínhamos aqui em Manaus um projeto maravilhoso que trazia esse resgate de jovens, que você conseguia trabalhar com jovens em tempos que eles estariam ali Ociosos, né? ociosos, Projeto. perfeito. Nós tínhamos, é porque não tem mais, professora? Esse projeto não existe mais, mas era um projeto que acontecia durante as madrugadas. Nossa. Existia pontos específicos em Manaus, onde os profissionais de educação física se concentravam, passavam um ônibus em determinadas zonas da cidade, Certo. eles faziam esse acolhimento dos jovens e levavam esses jovens para esses locais. Era um rolê esportivo, prof. Perfeito, Olha aí. era um Pronto, rolê esportivo. Gostei Legal. do rolê. Então, tirava os jovens da madrugada, que eles estariam ali ociosos, e colocavam eles em atividades físicas. Interessante. Tinha Pronto. tênis de mesa, tinha futebol, vôlei, tinha a instrução dos profissionais. Então, era um projeto maravilhoso que acontecia aqui na nossa cidade, que traz isso que a senhora falou, do resgate social. Resgate social, né? Isso. O esporte como uma ferramenta de cidadania, oportunizar, quem sabe, um profissionalismo, né? Porque muitas vezes Exatamente. também ele pode não se tornar um atleta, mas ele pode trabalhar com atletas, Exatamente. né? Puxando sardinha aqui para minha profissão, Vamos lá. a educação física ela é uma área muito completa. Sim, sim. Ela é muito completa. Ela trabalha ali no ser humano a parte do desenvolvimento motor, a parte da socialização, a parte do emocional, e trabalha isso desde criancinha. A psicomotricidade ali vem trabalhando desde pequenininho. A criança, e são coisas básicas que às vezes aos nossos olhos, a criança está só brincando ali, mas na brincadeira, no jogo, ela está entendendo sobre regras, gente pode- o limite dela. E a gente pode entender isso até mesmo para a vida adulta, né? Para a vida dos nossos jovens. A gente estava conversando um pouquinho ali, né? Antes de começar o nosso podcast, sobre essa questão. Eu era totalmente desconectado de forma motor, né? Sim. E de repente a gente vê Coordenação, quanto né? que foi isso, quanto foi importante um profissional de educação física na minha vida, né? Apesar de eu já tenho uns 48 anos, mas para mim foi muito importante, né? Que ele foi me ajudando a aprimorar algumas situações
que, claro, não era um super atleta, mas um atleta Mas é o comum. esporte Mas com é, qualidade de mas é vida, uma né, coisa que me André? deu qualidade de vida, é É, isso que Perfeito. foi. E uma coisa bem legal que o senhor falou agora, Uhum. que o senhor aprendeu esse desenvolvimento agora na vida adulta. Isso. E é bom desmistificar isso também, que o esporte, não, eu vou começar lá, já tô velho, não dá mais pra mim. Não, eu não É. tenho habilidade para isso. Ah, eu não vou para uma academia porque eu não sou muito habilidosa lá com as máquinas, não vou saber fazer o exercício direito. O nosso corpo, ele é uma eterna máquina de aprendizagem. Verdade. Nós vamos aprender sempre. Quantas. Eu tenho uma idosa que eu não lembro o nome dela agora, que saiu essa semana, que ela com 102 anos venceu uma corrida de 5 quilômetros. Gente, maravilhosa. Maravilhoso 102 isso. anos. E assim, você vendo o corporal dela, já era uma senhora que estava assim com a coluna visivelmente já numa situação de uma lordose, que já estava ali precisando de ajuste. Se fosse qualquer outra pessoa, não, aqui. Usaria, A coluna né? tá Utilizaria torta, como não fazer impedimento, né? impedimento, mas é qualidade de vida. Exato. 102 anos, gente, melhor do que eu que estou aqui envolvida no esporte. Muito bom. Isso é um exemplo maravilhoso de que o esporte ele pode ser levado para a nossa vida inteira. E ele traz qualidade de vida em vários âmbitos: socialização, emocional e desenvolvimento motor. Poxa, que legal, muito bacana, muito interessante. Professora, aí essa questão toda pautada que a senhora colocou, né, dos projetos sociais, né, que esses atletas acabam desenvolvendo, isso vai mostrando aí a importância que o esporte tem na socialização, na reinserção do indivíduo dentro da sociedade, de modo geral, né? Mas também a gente queria falar um pouquinho com relação ao aspecto, como a senhora começou a falar, da disciplina, né? O quanto que isso pode contribuir também para uma vida pessoal. O nosso estudante, né, quando ele olha para essa questão da disciplina. Às vezes ele diz assim, mas eu não quero fazer nenhum esporte. Mas isso também inclui diversos tipos de atividade. Que atividades ele pode incluir na vida dele, né, que pode aliar também na disciplina corporal dele e mentalmente para a sua vida de estudante? O senhor diz um esporte em específico? Não, qualquer tipo de esporte. Todo esporte. Esporte é esporte, ele vai trazer essa disciplina, ele vai trazer essa aprendizagem. Todo esporte ele tem a sua técnica, ele tem o seu limite, ele tem as suas regras. A regra ela traz muita disciplina. Você aprende o seu limite e aprende também a respeitar o próximo. Tem uma coisa legal no basquete que eles chamam de... Me esqueci o nome agora, talker, que é o momento que eles têm ali de provocações. Uhum. Que ele vai lá, provoca treinamento o colega. emocional, né? Exatamente, perfeito. Ele vai lá, provoca o colega, e o colega vem, o provoca de volta. Mas assim, tudo à base do respeito e da disciplina. É só para trazer aquela emoção pro mundo. Uma adrenalina. Uma adrenalina. Uma adrenalina, E você aprender a controlar essa adrenalina. Perfeito, Isso. professora. Você aprende a ouvir, Isso. saber filtrar exatamente aquilo que você está ouvindo e ter a disciplina de que aquilo ali não vai lhe afetar e você vai jogar Exato. o que Eu vou você render treinou. o que eu tenho para render. Exatamente. Isso é muito importante, André. Quando a gente fala aqui dos nossos vestibulandos, Sim. no momento de prova, a adrenalina vai estar ali no alto. Quem não tem esse treinamento, esse controle emocional, automaticamente começa a duvidar de si mesmo. Que é comparado com esse momento, né, da troca ali de, vamos dizer assim, de insultos ali pré-estabelecidos, né? Troca de farpas ali, vamos dizer assim. Então, quando você tem um atleta que você está preparado para esse tipo de coisa, um momento é um treinamento, o outro momento é o jogo. Em que não é o amigo, não é o companheiro de time que está trocando ali aquelas informações com ele, e ele precisa ter esse controle emocional, esse filtro, para que o rendimento dele não caia. Exatamente. Né? Vários são os filmes, eu gosto de mencionar aqui também, por causa do repertório sociocultural dos meninos, vários são os filmes, aquele Arremessando Alto, que é um mais recente agora excelente, no basquete, muito né? bom. Aparece esse momento em que ele foi treinado, mas o emocional dele não foi treinado. Perfeito. Confesso para vocês que eu sempre tive muita dificuldade em esporte de equipe. A culpa sempre era do outro, nunca era minha. Legal, isso aí. Olha aí. Eu vou dar uns exemplos aqui bem legais das minhas aulas de educação física com os pequenos. Certo. Eles estão na fase da aprendizagem.
eu vou fazer uma corrida Uhum. de equipes ali. Uhum. A emoção, a adrenalina vai à flor da pele. Os gritos ecoam, o colega atrás está ali vibrando pelo outro colega. E ele vai ali, está no momento dele de corrida, ele vai dar o máximo dele. Mas e quando ele não vence? É. Quando ele estava achando ali que ele ia dar o máximo dele, ele deu o máximo dele, mas não foi o suficiente para vencer o colega. Onde é que a educação física trabalha isso? Ali, nós estamos ali sempre trabalhando no emocional. Tá ali, não, perder também faz parte. Isso. Você tá aqui agora, mas na próxima rodada você já viu como o seu colega corre. Você já Excelente. observou o jeito dele. Já percebeu que na hora de ele dar a volta no cone, a volta que ele faz não é tão grande. Ele corre bem pertinho. Você vai observar. Vai desenvolvendo E estratégias, né? desenvolvendo estratégias. Na próxima rodada, ele vai perceber e ele vai se esforçar com o emocional dele ali já trabalhado. Então, desde pequenininho, a gente está ali trabalhando essa forma de você saber ganhar, você trabalhar, de você saber perder e de você trabalhar também. Nós temos muito isso nos nossos alunos do Lato Senso. Dessa questão. A senhora colocou aí uma coisa muito importante, porque às vezes, mesmo ele tendo esse preparo todo lá na educação física, ao que tudo parece, né, na nossa sociedade, é que a frustração parece ser proibida. Uhum. E a frustração, ela é parte da nossa vida. Ela é E o esporte, aprendizagem. talvez, ele é um dos canais que mais acho. ensina isso. Eu acho ele fantástico. Ele ensina isso sem falar muito. Você vai Isso. vivendo isso. Você sai de casa pra jogar, pronto pra ganhar e perde. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Exatamente. Olha, Né? a senhora estava falando da questão do esporte, como eu faço CrossFit, né? Então, aproveitar também para incentivar os colegas aí a fazerem uma atividade física, Muito né? bem, muito Não bem. precisa ser tão Perfeito. violenta, né? Mas Tudo bem. pode ser uma atividade física mais Moderada. moderada, né? Qualquer Ok. atividade física como profissional. Mas é eu vou perfeito. confessar uma frustração inicial numa competição que nós fizemos lá no Alvorada, né? Entre várias academias, e foi muito interessante. E eu fiquei muito frustrado que a minha equipe não conseguiu, porque eu não consegui puxar o pneu, Ó, né? Aí mas eu falei assim, eu fiquei frustrado naquele momento, né? Bastante chateado. E aí o professor falou assim, André, na próxima tu mentaliza como tu tem que fazer a corda, tu tem que saber como prender a técnica, corda, né, André? a técnica, A você tem que técnica. prender a corda no corpo e puxar. Aí na segunda que teve, eu fiquei muito feliz, Olha porque aí. eu puxei, consegui fazer, mas só que eu paguei um preço. Sim. Que a música aqui ele arrebentou, né? Aqui Pronto. atrás. Mas- Mas foi muito legal. Para mim foi legal porque a equipe conseguiu ganhar, Sim. né? Mesmo diante aquela dorzinha, depois eu falei assim, depois eu vou Tratar. um anti-inflamatório, mas agora nesse momento eu quero festejar, né? Tá certo. E eu acho que essa questão da frustração, saber lidar com isso. A gente Exatamente. perde e também a gente ganha, né? Mas a gente então, mas parece que isso não acontece, né, professora? Como é que a senhora pode explicar um pouquinho isso? Como assim? Assim, o que o esporte pode ajudar a lidar com essa frustração? O senhor deu o próprio exemplo aí. O senhor foi lá, tentou novamente, persistiu, se dedicou, entendeu a técnica e fez de novo. Não pode desistir. O importante é não desistir. É continuar, é tentar, é não ter medo de errar. Errar é normal. Verdade. Se frustrar é normal. Você não vai vencer sempre, a sua equipe não vai ser a melhor sempre. E a gente também precisa entender que quando é em esportes em equipe, não depende só de mim. Eu faço a minha parte, mas eu também tenho ali que esperar a parte do amigo. É um esporte Uma coletivo, troca, é uma né? troca, É uma troca. exatamente, Eu acho é uma bacana essa troca. solidariedade de informações, ali essa divisão de funções e você entender até onde é a sua parte, onde o outro inicia, né? Sim, Então, assim, sim, você muito dando o seu importante. exemplo aí, André. André, observa como que você vai puxar a corda. Então, assim, nós precisamos alinhar. Para tudo existe um alinhamento, né? Você tem a técnica junto com o preparo físico e o equilíbrio emocional. Traz A gente tem muito um para os tripé, nossos alunos né? na questão do vestibulando. que o senhor falou. Exatamente. É exatamente Exatamente. isso. Então a gente tem a teoria que ele precisa ter acesso, precisa aprender, precisa entender aquilo. A Ele precisa disciplina de a disciplina estudar, de de manter a permanecer. rotina. Exatamente. Então, como que eu vou fazer o texto? Como que eu vou analisar minha questão de filosofia? Como que eu vou me posicionar perante uma jogada? É tudo ali a mesma linha de raciocínio. Né? Então você tem ali o tripé. Então eu tenho a técnica, eu estou preparado
fisiologicamente, fisicamente para aquilo, eu treinei Emocionalmente, como é que eu e vou fazer quando a nota não emocionalmente. for a que eu espero? Exato. Que eu acho que eu Isso. fui bem na prova e tirou menos de 7, não passou a média. Como é que se lida com essa frustração? Sim. Exatamente. Eu acho que a prática do esporte ela vai antecipando isso para você. Por isso que eu acho que essa prática, quanto mais cedo ela se iniciar, mais maturidade, mais preparo você vai dando para a criança, né? Que ali vai aprendendo a lidar com as perdas e vai entendendo isso de forma mais natural, E o né? prazer em ter qualidade de vida também, ele fica mais permanente na vida da pessoa quando ela inicia na infância. Quando você começa o esporte na infância, por mais que você não vá ser um super atleta. Sim, muitos deles começam para socializar e Para brincar, né, socializar, professora? exatamente, para desenvolver, para fazer um esporte é desenvolvimento. Exato. E você começa ali, eu no meu caso, fiz ali um karatê na minha infância. Também fiz, prof. Olha aí, ó. Estamos Pronto aí, fazer né? um- Olha aí, faixa roxa de karatê. Não Ó, cheguei tão longe, não cheguei Fiz tão quase uma longe. década, gente. Então, você vai ali na sua infância trabalhando, criou prazer, as suas memórias afetivas que você tem com o esporte. Quando chega na vida adulta, é mais fácil de você conseguir voltar para o esporte. Não pode ser o karatê, mas não se identificou também com a academia, mas se identifica com outra coisa. Eu acho Sim. importante ser tentativa, né? São várias possibilidades que você tem ali de introduzir o esporte dentro da sua Inclusive, vida. E André e Bianca, é uma prática norte-americana essa de você inserir a criança em vários esportes até que ela se identifique com um. sim, Né? sim. Para lá a gente tem muito Exatamente. essa prática, né? Isso, Essa vivência. perfeito. Legal que o Lato está trazendo isso também para as nossas crianças hoje em dia, oferecendo com Olha aí, conta um contraturno. pouquinho mais pra gente. Hoje em dia nós temos no contraturno as aulas de balé, as aulas de Poxa, que futsal, legal. as aulas de judô. Então traz essa possibilidade da criança ali experimentar e desenvolver ali dentro do esporte algo que ela gosta. Olha aí, os Exatamente. pais se sentem incentivados aí, ó, a professora Bianca colocando aí a Perfeito. questão do nosso contraturno, do nosso Colégio Lato Senso, Exatamente. né, para poder desenvolver aí várias habilidades interessantes para a vida pessoal, acadêmica e Isso. emocional do seu filho e da sua filha, Isso mesmo, né? prof. Que legal. Professora, nós sabemos também que não é tudo lua de mel, né? Perfeito. E a gente sabe que alguns atletas, por exemplo, eles acabaram dentro desses superatletas, algumas polêmicas, né, em torno da vida deles. Por exemplo, o LeBron, um caso de uma briga que ocorreu na quadra, né? O Lionel Messi, a gente quase não escuta falar muita coisa sobre ele, porque muito parece um centrado. cara muito centrado, né? E temos agora também essa polêmica do Novak, né? O Novak é um atleta que é admirado por muitos, mas que também gerou essa questão toda de ser contra a vacina contra a Covid, né? Inclusive isso impediu ele de entrar nos Estados Unidos, né? Ele não pôde disputar agora aí India Wells, né? Que foi o torneio que terminou ontem. Bastante falado. Isso, né? bastante O falado. nome dele. E agora também ele não foi negado, né, a entrada dele para disputar o ATP 1000. Então, o que a gente pode tirar de exemplo? Que eles são super atletas, mas a gente também pode dizer aí que também tem o lado humano nessa história. Com certeza. Do novo, que ele também criou um campeonato, né? Ele colocou ali um campeonato no meio da pandemia. Também foi muito criticado, porque ele queria trazer ali... E era um campeonato com atletas profissionais, não era atletas amadores. Então, ele queria trazer um campeonato aberto, com público. Um ATP paralelo. Exatamente, ele queria fazer a paralelo. E ele ficou extremamente chateado porque a federação foi contra, as pessoas foram contra, que estava ali num momento delicado, né? O que eu vejo nele é que ele teve que se impor muito para poder ser aceito. Então, eu posso dizer que eu vejo que ele é um pouco rebelde, assim. Sim, também vejo. Eu acho que falta muita maturidade. Falta maturidade ali. Ele é um pouco rebelde, ele tenta se impor através de atitudes que possa fazer com que ele seja Diferente. diferente. Ele quer chamar a atenção para ser o Ele diferente. quer chamar a atenção para ser o diferente. Perfeito. O LeBron é legal que
ele tem essa rivalidade dele, né? Às vezes ele se envolve nesse que eu estava citando um pouco nesse talk, né? Nessa questão que tem daquela troca Troca. de farpas, vamos dizer Uhum. assim, de início de jogo. Tem um bem específico que criou uma série de pequenas polêmicas, vamos dizer assim, que ele e o outro jogador, toda vez que esse jogador ele fazia uma cesta, ele dizia assim, com o dedinho, não, aqui ninguém, aqui não, eu aqui sou cara, ninguém faz. E ele ficava tendo essa troca de farpa ali com o LeBron, que o LeBron não conseguia, e não ia ali, não conseguia, e ele tentava. O LeBron demorou 7 anos para conseguir dar uma boa, é, esqueci a palavra agora, uma boa Bandeja? nele. Ah, uma bandeja. É a bandeja. Conseguiu dar ali uma boa encaçapada da bola, digamos assim, nele para que ele conseguisse fazer. Então, toda vez eles conseguiam, que era jogo entre os dois, durante 7 anos, essa troca ali. Mas o que é mais importante é você saber lidar com toda a situação, da pressão e reverter. E quando você é um super atleta, você acaba sendo inspiração para as muitas Exato. pessoas. E isso que eu ia falar, porque diante desse cenário, né, dessas atitudes, o quanto que isso pode manchar ou contribuir para a vida desse atleta? Olha, dependendo do tipo de Depende muito do polêmica, intuito, né, né? do que ele vai se envolvendo, às vezes acaba uma Deixa de carreira, ser uma né, referência. deixa de ser uma referência e frustra. Olha, a gente tem aí o exemplo do Neymar. Ele tá ali, começou no esporte desde cedo, aí foi se envolvendo em polêmicas, se envolvendo em polêmicas, que as pessoas de fora já não começavam, já deixavam de vê-lo como um super atleta. Claro, ele é ainda, O né? resultado ainda fala bastante, né? O Aí, resultado fala bastante por ele. Mas o quanto que não influencia no emocional dele? Essas críticas, a forma como ele está ainda não ter conseguido vencer uma Copa do Mundo, se ainda vai jogar uma próxima Copa do Mundo. Você está ali sempre envolvido em polêmicas, até onde isso é bom para o seu desenvolvimento dentro do que você faz. Dentro de quem você inspira, com que olhos que as crianças que normalmente têm aquela paixão pelo seu ídolo, você consegue influenciar, você consegue trazer algo positivo para aquela criança ou até mesmo deixar ali a marca negativa. é verdade. Você precisa, quando é um super atleta, você precisa pensar muito nisso. Eu acho que a gente, professor, pensa muito nisso, né? Eu, como professora de educação física, penso no que deixar de positivo dentro do esporte para os meus alunos, de mantê-los sempre na constância de até a vida adulta estarem inseridos nisso. Mestra, aí uma questão muito interessante. A senhora colocou aí um ídolo, né, que durante bom tempo ainda talvez continua sendo um ídolo para a garotada aqui do Brasil, né? O Neymar, quer queira ou quer não, ainda tem muito menino que sonha em ser como ele, né? Sim, Tem toda essa as questão. paixões. Mas colocando aí nesse ponto, olhando a estrutura desses superatletas, as pessoas que cercam ele, a boa escolha de pessoas que vão te cercar, e aí também já linkando com a nossa vida estudantil. É importante também, assim como o atleta deve se cercar de boas pessoas, porque ao que tudo indica, parece que o Neymar ele não conseguiu se cercar também de pessoas que pudessem ajudá-lo, né? Né? Assessorá-lo de forma adequada. Né? E parece-me que esses atletas, como LeBron, Messi, Djokovic, eles têm um staff muito interessante em torno deles. E o quanto que isso também pode ser importante para do nosso estudante. Uma questão muito legal do Messi, ele é muito família. Ele pensa muito na família, no exemplo que ele vai dar para os filhos dele. A preocupação dele é envolvendo ali essa questão familiar é muito forte, é muito presente. Ele tem uma esposa que ele conheceu na infância, cresceram Sim. juntos, criancinhas, né? Estão juntos até hoje. O apoio que ela dá para ele, a questão da estrutura é muito importante. A estrutura que seja familiar, a estrutura que seja técnica. Aqui para os nossos alunos, a estrutura que nós da Lato Sensu oferecemos para o nosso aluno. Lato Sensu é uma parceria escola-família.
Então, nós damos um suporte de um lado, a família dá o suporte de outro e os dois juntos conseguimos levantar os nossos alunos. É a mesma coisa que acontece com esses superatletas. É o suporte de um lado, o suporte do outro e tudo isso unidos conseguem fazer com que sejam vitoriosos, digamos assim, né? Porque eu sei que vitorioso é ele chegar em primeiro lugar, que ele se esforça para isso, mas às vezes superar os nossos limites é nossas vitórias. Então a gente vai fazer uns shorts bem curtos, né? Assim, já é curto pela própria palavra, né? E a gente quer que a professora Bianca não seja colocada aí, não se coloque em cima do muro, tá, gente? Aí ela vai colocar a opinião dela, o professor André vai fazer algumas perguntas assim bem tranquilas, tá, professora? Não se preocupe. Aqui no nosso LatoCast a gente deixa o nosso entrevistador bem à vontade, tá? E a gente está esperando você a acompanhar esse podcast muito legal aqui que nós fizemos no dia de hoje, aí, falando sobre superatletas e a sua vida estudantil. Né, professora? Então tá, professora. Quem foi melhor? Lionel Messi ou Maradona? Maradona. Maradona, por quê? Os tempos são diferentes. O que foi proporcionado para o Messi não foi proporcionado para o Maradona. Na minha opinião, o esforço do Maradona foi maior. O esforço dele foi maior, Foi pela maior. época que viveu. Pela época que viveu. Muito bem. Olhando agora a figura de LeBron James, olhando aí a NBA, olha que temos aí, vamos até Sim. colocar um trio, hein, Meu para Deus. dificultar um pouco a vida da senhora. Ah. Né? Nós temos o Chamberlain, que foi um dos grandes atletas do Boston Celtics. Temos LeBron James e Michael Jordan. Desses três, quem é o melhor? O James. Por quê, Eu sou prof? fã. Eu também. Não Eu posso sou falar. Lakers desde que eu nasci. É. Acabou. Professora, não vale o sentimento. Pô, não, não. Estamos Vale, brincando, vale. tá, gente? Estamos brincando. O James. Sim, professora, por quê? História de vida, de superação, de socialização, de empatia. Eu acho ele um profissional, um atleta. Altruísmo, né? Exatamente, muito completo. Muito completo. Ainda é um dos melhores até hoje, com 38 anos de idade. Esforçado, quer estar jogando, tá parado por problemas agora, né? Que ele machucou o pé. Isso. Mas mesmo assim ele tá ali, ele tá junto, ele tá presente. Então, pra mim, ele é o E melhor. tem uma vontade de ganhar, não é? Exatamente. E ele tem sempre essa vontade de ganhar. Exatamente. Importante. Agora também vem uma outra aí que a senhora vai, né? Eu acho que essa Respirei fundo agora. aí vai ser bem, bem complexa, mas eu acho que vai gerar uma boa discussão. Vou até beber um Desse... gole. Legal, legal. Do mundo do tênis, né? Nós temos aí várias lendas, né? Porque o tênis apresentou lendas Sim. inimagináveis, né? Borg, McEnroe, né? Tivemos também a figura de Guga Kirten, né? Que já figurou entre os primeiros do ranking mundial, né? Tivemos a figura do norte-americano Pete Sampras, né? Mas olhando dos anos 2000 para cá, que eu acho que a ATP ganhou um glamour maior, né? Sim. Hoje o pessoal está mais ligado no tênis do que nos anos 90, anos 80, anos 70, né? Quem é o melhor? Federer, Nadal ou Djokovic? É difícil essa. Eu vou Por isso que eu responder, eu vou deixei por responder. último. Essa é difícil. O Nova que ele tá ali se esforçando bastante, né, para conseguir vencer. Eu creio que ele vai se tornar o melhor. Ele ainda tem muitos anos para jogar pelo tênis, ainda tem ali toda a disposição. O Federer e o Nadal já estão ali praticamente finalizando a carreira. Então eu vou valorizar aqui o Nadal. Para mim ele é Olha, Mas eu vou de Federer. de Federer, Clássico, eu também. cirúrgico. Mas eu sempre faço a seguinte menção, quando eu vou comparar os três, quando as pessoas também perguntam muito para mim, porque eu gosto muito de tênis, né? E hoje tem, assim como figura emblemática, ainda continua sendo o Nadal, agora eu estou dando uma olhadinha melhor aí no Alcaraz, né? Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, Federer é a estética. Sim, Na- ele joga numa técnica. Ele joga em Isso. técnica. O que eu gosto do Nadal é o esforço. Isso, o Nadal Ele é a fúria e o Djokovic é a Ele te teimosia. surpreende no jogo. É a persistência, O cara te surpreende no jogo. Tu acha que aquela bola ele não vai pegar. O cara deu uma passada assim que foi surpreendente e pegou a bola. Eu gosto muito disso nele. Gente, legal. pegando aqui o gancho de vocês, nós deixamos aqui uma enquete no nosso Instagram
E aí eu perguntei aqui pra galera o que todo superatleta é. O que ele é, o que ele tem, né? O que ele precisa ter. E a galera aqui, obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigado, Vamos ouvir agradecemos aqui, aí ó, a enquete da né? professora Lívia. É, Olha só, todo superatleta é disciplinado, é forte, é corajoso, é dedicado, é persistente, é talentoso. Olha a galera participando. É determinado. Todo superatleta é feliz no que faz, gente. E apareceu um aqui, não, dois. Todo superatleta é rico. Olha que maravilha. Muito legal, né, gente? Obrigada pela ele participação, hein? Ganham bem, ganham bem, Ganham 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 bem. bem. Merecido, né? Merecido. Merecido, Todo merecido. foco, É, toda é. disciplina, persistência. E assim, eu costumo dizer que cada um deles carrega uma dessas palavras, né? Então a palavra aqui que muito caracterizou o Djokovic foi a persistência, Exatamente. né? Persistente porque em meio a 2 estrelas ele também quis brilhar. Então ele teve que persistir, Sim. ele teve que observar, ele teve que ser detalhista. Como eu vou aparecer em meio a essas pessoas que já brilham aí, que já têm todo o sucesso, né? Então a gente tem aí o LeBron, que tem aí a solidariedade, o compromisso, a disciplina, a constância, né? E tem o Messi, que é aquele cara focado. É aquele cara que você observa ali, que gosta da rotina, que permanece na constância para alcançar o sucesso. Eu acho que o superatleta é a soma de todos eles, né? Perfeito. Ali cada um tem a sua palavra mais emblemática, o seu comportamento mais diferenciado, mas eu acho que o bacana mesmo, o legal, é quando a gente consegue permear, né, em todas essas características, Sim. né, e entende que isso precisa fazer parte do contexto de vida, né? Muito feliz aqui o nosso participante colocou que o superatleta é aquele que é feliz no que faz, Perfeito. né? Porque você acaba diminuindo os obstáculos que você encontrará nessa caminhada esportiva, que não serão poucos, né? Exatamente, lidando melhor com eles, né? Realmente, você vê que muitas das vezes o superatleta, ele pensa em desistir, mas pelo amor que ele tem, a felicidade que aquilo traz Sim, para sim. ele, o faz persistir e ir além. E é Legal. interessante isso que a senhora fala, né? Até para a gente fechar, né? Que quando eles dói muito para eles quando encerram a carreira, né? Exatamente. Ontem, o ano passado, eu tive a oportunidade de assistir aquele torneio que eles, Land Rover, né? Que é o torneio que eles fazem de exibição e foi feito na Suíça de propósito, né? Justamente o Federer marcou o encerramento da carreira dele lá, né? E o quanto que ele chorou, Foi porque emocionante, né? foi muito emocionante, porque para ele é toda uma vida, é uma gente, é uma vida. dedicação ali, né? Isso, e de repente você vai acordar o dia seguinte e saber que você não vai mais poder fazer aquilo. É. Não porque você não quer, mas é porque o corpo já não te deixa mais fazer aquilo. E você e tem essa questão do superatleta, ele tem um final de vida, vamos dizer assim, cedo, precoce. Diferente de nós professores que vamos ali dar aula até mais tarde. Isso. Normalmente os atletas ali eles terminam na base dos seus 38, 40 40 anos. anos. No Mas eu máximo. acho até, professora, que isso é algo que precisa ser trabalhado. Mundialmente falando, o atleta precisa ser preparado para esse fim ativo, né? E dali passar para um outro tipo de contribuição. Seja como palestrante, seja como dono de algum clube, Isso. seja como aquele que vai retribuir para a sociedade tudo aquilo que ele recebeu do esporte, né? Com Tá as suas... envolvido ali Exatamente, ainda, porque né? ali ele continua Ele respirando tem esporte. experiência. Exatamente. E formando novos superatletas. Perfeito, Eu acho que isso é perfeito. algo que precisa ser muito pensado e conversado na sociedade de uma forma geral, para evitar essa frustração de fim de carreira, que não precisa ser tão fim assim, né? Não, Você claro pode que não, continuar claro que não. contribuindo aí de forma muito Exato. positiva, né? Exato. Exatamente. Legal. Perfeito. É isso, Acho né, que é isso, gente? o nosso podcast. A gente agradece demais, né, a participação da professora Bianca, a minha companheira Lívia aqui, que contribuiu bastante para quem dizia que assim, não, o esporte talvez eu não vá falar muito, mas ela falou Não, muito bem, exatamente. né, mostrando aí um alto entendimento do esporte, aí, tanto futebol, Legal, como gente. tênis, como basquete. Gente, a gente aguarda que vocês assistam esse segundo episódio do LatoCast, né, e ficamos muito felizes.